Alegra fala, Madaga Curicalabra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Se assente. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada visitante. A gente passou um período de 10 dias conhecendo um pouquinho das terras santas, da Terra Santa, melhor dizendo, e foi um período espetacular. Um dia viajando, outro dia viajando, 10 dias conhecendo. Foi muito bom mesmo. E a gente pôde ver como Deus tem sido bom. Mas eu gostaria de fazer um pedido especial para os irmãos da igreja, principalmente para as irmãs. As irmãs da igreja, levante a mão aí, as irmãs da igreja. É sábado a EBF. A gente precisa movimentar as nossas crianças. E a programação, que o pastor Everaldo está projetando, é que a gente tem aí 150 crianças. No ano passado, quando eu falei para os irmãos aí que ia dar mais de 100 crianças, alguém não acreditou. Falou, será que vai dar isso tudo? Mas pode dar até 200, só depende da gente. É importante que a gente possa fazer a nossa parte, convidar, trazer as crianças para a igreja. Eu sei que você tem filho pequeno, tem sobrinho. Se você não tem filho pequeno ou sobrinho, na sua rua tem. Traz a criançada para cá. Pastor, mas como é que eu vou trazer 10 crianças para cá? Me liga. Eu vou lá com o meu carro, a gente traz essa galera e vai ser bênção. Já teve um culto dos adolescentes aqui, que as adolescentes lá da igreja do pastor Davidson vieram para cá e a gente estava indo levar os irmãos, vimos elas caminhando, atravessando o centro de Itaperuna, ficaram aqui esperando a condição, não veio e foram andando. Aí eu parei, deixei minha esposa no centro de Itaperuna com a irmã Paloma lá e o irmão Caulen, e aí fui levar elas. Naquele dia elas entraram no carro, aí tinha 8 adolescentes, entrou uma na frente, 4 no banco de trás e as outras foram na mala. Eu providencialmente já tirei a tampa da mala, deixei com a Rosilene em pé no meio da rua, falei, segura aí que o carro agora vai virar Uber, é cargo. E fomos e levamos, e foi rápido, deixamos elas lá na porta da casa delas, foi uma benção. Então, assim, não meça esforços para trazer as crianças para a presença de Deus. O próprio Jesus disse, não impeças, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, façamos a nossa parte. É importante que toda a programação feita pelo pastor Everaldo, pela irmã Alessandra, a irmã Cristiane, a irmã Andréia, confeccionando lembrancinha, ajustando. Você vai chegar aqui no dia, vai estar tudo arrumado aqui. Vamos fazer bagunça mesmo, com gritar, vamos cantar de novo com as crianças. Ditado acertado. Quem lembra do ditado acertado? Ditado acertado. Oh, tem gente que lembra. Água mole, pedra dura, ela pinga, 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 até que um dia ela fura. Aí eu falo assim, vocês aprenderam? Aí as criançadas olham, então vamos de novo. Aí eu canto de novo, aí depois eu falo a outra parte. Assim é o evangelho. Aí o pessoal já faz um sonzinho. A gente fala, o pecador rejeita. A gente fala, 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 até que um dia ele aceita. E aí você vai ensinando, e na didática, claro, das tias aqui, de tudo que está feito, mas a gente precisa trazer para cá a criançada. Esse trabalho do EBF é um trabalho que salva vidas, é um trabalho que as crianças chegam em casa impactadas, e a gente, se puder, já vamos programar para entregar no domingo à noite um certificado de participação. Aí a criança chega em casa e fala, mãe, foi muito legal, e amanhã de noite o tio vai dar um certificado lá na igreja, eu tenho que ir para a igreja. Aí a mãe vem para a igreja com a criança, a mãe escuta o louvor, a mãe escuta a palavra, o Espírito Santo de Deus trabalha
e aí o milagre acontece, que é o grande milagre da salvação. Vamos fazer a nossa parte. Quarta-feira tem culto da vitória, o pastor David da Cocada vai estar aqui com 20 pessoas. Irmão, toda essa engrenagem aqui não é para a gente se encontrar, fazer lobby, para ver um para o outro, para ficar falando, vendo quem acha que é criança e não é, quem acha que é jovem e não é. Não, é para a gente celebrar Cristo, mas tem que trazer Itaperuna aqui para dentro, fazer a nossa parte. Então não deixe de fazer a sua parte e trazer pessoas para cá. Convide, seja chato e chata, mande mesmo. Vão te bloquear no WhatsApp, não tem problema. Bate na casa dele ou dela, liga pelo telefone dele ou dela, mas convide. Quando falar, por que você é tão chato assim? Eu quero que aconteça na sua vida o que Deus fez na minha vida. Aí eles vão entender que você não é egoísta, que você deseja o bem de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus para a vida dele e dela também. Quem me entendeu, diga amém. E aí, por favor, não falte a nenhum culto da igreja. Claro, a gente é tão proativo, tem culto todo dia. Eu não estou aqui imaginando que todo mundo vai vir todo dia. Mas tire pelo menos um culto na semana para vir. Qual é o melhor culto, então, pastor? O culto da palavra. A igreja, a Advec, a igreja da palavra. Então, você tem que vir no culto da palavra. A única coisa, nosso pastor tem nos ensinado, que dá legalidade ao diabo para mexer com a nossa vida, é você não conhecer a palavra. O que Jesus diz? Erreis por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando eu conheço a escritura, eu sei o poder de Deus. Porque ali eu estou lendo o que aconteceu com os patriarcas, com os profetas, com Israel, com os gentios, com os hebreus, com todos os apóstolos e com o próprio Cristo, que é o trabalho da redenção da humanidade através da pessoa de Cristo. Nós precisamos fazer isso. Então, faz a sua parte. Anunciou que eu vou estar na sexta falando, mas infelizmente não vou estar, porque o pastor Silas marcou reunião na sexta de noite. Nós vamos para o Rio, alguns pastores, vamos ver se a gente vai em 2 carros pelo menos. Por ser sexta, a gente não vai ter como levar uma caravana mais forte para a reunião de obreiros. Ele antecipou a reunião de obreiros para essa sexta-feira, para estar ajustando a agenda dele lá na igreja. Então, será na sexta-feira a reunião de obreiros. Possivelmente nessa sexta a gente já vai estar descendo com o pastor Thales, pastor Jonas, e vou ver se mais alguém desce com a gente. O bom seria que a gente fosse 2 carros, pelo menos 8 pastores, para estar lá celebrando o recebimento e o término do probatório do pastor Thales, em nome de Jesus. A gente viveu dias tremendos e agora a gente vai celebrar essa conquista do servo do Senhor. Quem me entendeu, diga amém. Então, eu vou ver quem vai e um dos irmãos que não forem, ou uma irmã, eu vou estar selecionando para ficar aqui na sexta-feira para ensinar trabalho de evangelismo e missões. Porque evangelismo é tudo aquilo que a gente fala com a vida. E missões é tudo aquilo que a gente fala abrindo a boca e praticando. Evangelismo é a sua vida, no WhatsApp, no Instagram, com seu vizinho, com seus filhos. Porque as pessoas olham para você e enxergam aquilo que Deus está mudando na sua vida. Se você fizer isso, eu sei que o poder de Deus vai fazer e vai falar muito e muito as pessoas que estão ao seu redor. E a gente precisa fazer isso. Missões é o conjunto da igreja. O irmão Márcio está na porta. Chegou alguém não crente na igreja, não convertido na igreja, ou melhor, não cristão na igreja, que crente todo mundo é. E aí o irmão Márcio recebe muito bem, dá aquele sorriso. A irmã Tamires e o pastor Thales receberam com alegria os crentes. Chega aqui, escuta o louvor, escuta a palavra. No final, o Espírito Santo de Deus trabalha e faz aquilo que eu e você não podemos fazer. O nosso papel é convidar, receber bem, rir, se alegrar, festejar, e aí o Espírito Santo de Deus ele vai convencendo e vai trabalhando na vida da igreja e de quem a gente convidar. Então, missões é esse conjunto de tudo aquilo que nós fazemos. Aqui não tem guerra, aqui não tem disputa, aqui é tudo para o reino de Deus, que aqui é todo mundo vencedor. Melhor, todo mundo aqui é mais que vencedor. Deixa eu ver se tem mais que vencedor aqui essa noite. Então, faça a sua parte, venha no culto da palavra, EBD. Que aula, que aula. Pastor, o senhor está falando isso tudo, eu tenho que falar, irmão, não posso ver e ficar quieto. Que aula extraordinária foi ministrada domingo passado e hoje pela manhã, e você que não veio, infelizmente, perdeu. Valorize o ensino da palavra. O profeta Oséias diz que o povo perece. Ele ainda diz, o meu povo, o profeta Oséias falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus diz, na boca do evangelista João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que liberta é o conhecimento da verdade. Não é andar com Bíblia, não é dizer que a gente está na igreja todo dia. É conhecer isso aqui, a verdade. E a verdade é Cristo Jesus.
Abra sua Bíblia, João capítulo 5. Nós vamos ler um texto e vamos conversar um pouco acerca desse texto. Vai ser bem rápido, pode ter certeza disso. Nós não vamos demorar, antes de meia-noite acaba e a gente vai para casa em nome de Jesus. Uma irmã perguntou à minha esposa: vem cá, vocês vão passar o slide de como foi a viagem lá? Eu devo ter tirado umas 1.500 fotos, aí não dá para fazer slide não, mas depois eu vou disponibilizar mais uma série de fotos lá no Instagram e vou fazer uns destaques lá também no Instagram das coisas que aconteceram. Foi muito bom mesmo. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que cada um de vocês pode ficar tranquilo, que de qualquer maneira, você ficar no sapatinho, pianinho, cumprindo a palavra, todo mundo vai chegar em Israel um dia, ou em vida, ou depois no corpo glorificado, mas vai, todos nós vamos estar lá, em nome de Jesus. João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, diz assim, segundo a minha versão: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos ou 5 alpendres. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhes perguntou: querem ser curados? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Diga graças a Deus. Pai, lemos a tua palavra, queremos te pedir que o Senhor fale conosco, que esse milagre que aconteceu há muitos anos atrás sirva de exemplo para a minha vida e para a vida do teu povo essa noite, para que a gente entenda que o Senhor não mudou, o Senhor ainda opera milagres. E eu creio que esta noite haverá milagre em nome de Jesus, quem crê diga amém. Esse texto fala acerca de um episódio que aconteceu lá em Jerusalém, no tanque de Betesda. Eu tive a alegria de estar nesse tanque, e esse lugar eu chamo ele de lugar de vitória, lugar de milagre, lugar que Jesus vê, lugar que Jesus para, lugar que Jesus vê muitos necessitados, mas ele compreende e entende a necessidade de cada um. E tudo na vida tem prioridade, e aqui também tinha uma. Então o texto vai dizer que depois de um certo tempo houve uma festa dos judeus, e no calendário judaico havia pelo menos 3 festas: a festa da Páscoa, que celebrava a libertação do povo do Egito, a gente chama de Pessa, e também tinha a festa do tabernáculo e a festa do Pentecostes. A festa do tabernáculo era uma festa que eles celebravam o período de peregrinação no deserto, e a festa do Pentecostes era a festa que eles celebravam as colheitas, era a festa que eles celebravam com gratidão ao Senhor por tudo aquilo que eles tinham realizado e Deus tinha permitido eles fazerem. Jesus era muito rigoroso com cada festa, ele sempre estava lá, por isso que o texto está dizendo que, passado certo tempo, uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém, porque mesmo para ir à festa, Jesus se esforçava para ir à festa. Então, é importante a gente aprender com isso aqui, que a nossa vida é uma vida de festa, e Jesus gosta de festa. Quanto mais festa eu faço na minha vida, na minha casa, na igreja, é mais possibilidade de Jesus estar presente. Eu creio que Jesus está aqui nessa noite, que eu já estou vendo gente fazer festa aqui nessa noite. Jesus está onde tem festa, onde tem tristeza, tem um problema.
você tem que reconhecer que está no momento de tristeza e pedir a Jesus para transformar aquilo em alegria, que Jesus chama. A Bíblia diz que onde tem tristeza, na presença do Senhor, até ela tem que saltar de alegria. Eu profetizo que haverá alegria na sua casa, em nome de Jesus. Onde tem tristeza, Deus vai transformar em festa. E o nome do Senhor é o Senhor. Está devendo entender essa palavra em nome de Jesus. Então Jesus ia nessas festas, ele tinha um objetivo, era exatamente cumprir todo o rito, cumprir tudo aquilo que eles tinham por rigor, por cumprimento da lei. E o judeu, ele leva muito a sério isso, a saber que os pais de um menino, de uma menina, que são judeus, eles ensinam a Torá, e quando a criança faz 9, 10, 11 anos, eles já estão de frente à sinagoga, lendo a Torá de cor, na frente de todos. Isso aí cabe para mim, para você entender que a gente ensina pouco os nossos filhos. Você pergunta no final do culto, uma criança dessa, um adolescente desse, um jovem desse, que texto o pastor leu? Eu não lembro, não, mas no final ele falou um negócio lá, foi até maneiro, o pessoal deu glória a Deus, mas não lembro o texto que leu. Da falta de atenção que a gente tem, do descaso que a gente tem com aquilo que é. E é importante a gente ter muito cuidado com aquilo que fala da palavra de Deus. O versículo 2 fala que ele estava em Jerusalém, e lá em Jerusalém tinha perto da Porta das Ovelhas um tanque. Está falando exatamente de um lugar, de uma geografia, e eu estive lá e vi exatamente a Porta das Ovelhas, a Porta dos Leões, e vi esse tanque. Esse tanque também era chamado de piscina probática, porque era a piscina das ovelhas. Elas eram imersas ali para se limpar, para se purificar. E há quem diga que elas não mergulhavam dentro da piscina, ou quem cuidava delas, o pastor, não tinha como mergulhar elas lá, porque aquele tanque ele tinha 13 metros e não tinha como dar um banho numa ovelha ali. Então, até uma jovem que tem um canal no YouTube, ela fala que o mais interessante é que eles pegavam aquela água e banhavam ela do lado de fora. Isso para as ovelhas. Porém, criou-se um rito também naquela época, naquele lugar, que as pessoas acabaram indo para aquele lugar, entendendo que eles resolviam o seu problema, e tem uma crítica textual disso aqui, tanto que se você olhar na sua Bíblia aí, o versículo número 4, ele está entre colchetes, isso é um acréscimo. Esse acréscimo foi feito por Tertuliano, isso lá no século III, século IV, século V. Isso foi para dar sentido ao texto. E a gente sabe que isso que ele fez foi para tentar esclarecer o que aconteceu aqui no versículo 2 e 3. Por quê? No versículo 2 dá um nome desse tanque. O tanque é chamado de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, Beit Hesed, que é Beit, casa, e Hesed, misericórdia. Eu sei, você sabe que essa casa aqui não é um tanque de Betesda, a gente chama isso aqui de Advec Itaperuna, mas essa casa também é casa de misericórdia. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas da mesmo jeito que lá naquele tanque tinha uma grande multidão de mortos, cegos, surdos, paralíticos. Aqui nessa noite eu não sei qual é o problema, mas uma coisa assim, tem misericórdia de Deus para sua vida essa noite. Deus está olhando para você, sabe a tua necessidade, ele vai agora. Então, a tua necessidade, já Deus que pode ter tudo aí. Eu quero profetizar que a tua necessidade dessa noite levita, porque ele tem necessidade perto, ele vai trazer cura, ele vai trazer libertação, ele vai trazer milagre na tua casa. Eu vim crer nessa palavra, a milagre de Deus para sua vida essa noite. Essa casa é casa de misericórdia, quem pode adorar o Senhor essa noite, porque ele está aqui e vai te atender. Que milagre dessa casa, que milagre da sua vida. Eu creio que Deus já está aqui. Não precisa você imaginar Deus vai descer, porque o próprio Deus já está aqui, está liberando cura para sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Então a gente sabe que aquele era um lugar que, para eles já estavam meio que fraudando aquilo que eles pensavam, porque na cabeça deles eles faziam isso só quando a água se movimentava, e aí isso aqui acabou virando um culto pagão, acabou virando um culto ao deus Asclepios, se eu não me engano. É um nome difícil, por isso que eu não tenho bem a certeza dele. E eles começaram a fazer isso. Então formou-se aquela fila, formou-se aquele lugar, e todo mundo ficava ali, esperando o momento de ser curado. Todo tipo de gente estava ali. Tinha cego, manco, paralítico. Todo tipo de enfermidade estava ali. Mas o versículo 4 vai falar que o anjo descia de tempo em tempo no tanque e agitava aquela água. Então, o primeiro que ali entrasse, ele ia ser curado.
Eu não sei o que você imagina de anjo descer, mas eu sei que esse homem estava ali há 38 anos, é o que a Bíblia fala, e é nisso que eu acredito. Eu sei também que tem uma mulher que a Bíblia diz que ela ficou 12 anos sofrendo com uma enfermidade do fluxo de sangue. Ela sofria uma hemorragia que nada, nem o dinheiro dela e nenhum médico conseguiu resolver. Eu também sei que tem um cego que ele era cego de nascença, mas isso não mudou a história. Eu também sei que Lázaro, ele morreu, mas com 4 dias, Jesus foi lá, e quando Jesus pediu para tirar a pedra, a irmã de Lázaro falou, não faz isso, ele está morto, já tem 4 dias, já está fedendo. Tem gente que olha para você e fala, já está fedendo. O problema não resolve mais, mas eu tenho a notícia do céu para sua vida dessa gente. Não sei se você sofre há 38 anos, não sei se você sofre há 12 anos, não sei se tem problema de nascença, ou não tem ver que você já morreu, mas eu tenho a palavra. Eu tenho certeza que Deus essa noite, a meu Pai do céu, eu tenho certeza que Deus essa noite já viu a tua necessidade, já entrou lá na casa, já entrou lá na tua vida e começa a resolver e colocar no lugar. Começa a resolver no lugar, no filho que você está vindo. É o teu marido, Deus está vindo. É o teu trabalho, Deus está vindo. Alguém crê que Deus está vindo, vai ver milagre pela sua casa. Em nome de Jesus, tem necessidade. Levanta a mão e começa a clamar. E alguém precisando de milagre, peça a Ele que Ele vai fazer cuidar. Só tem um problema. Eu e você somos muito imediatistas. Colocamos a igreja de pé, vamos orar. O Vandinho está pedindo oração. O Rudinei está pedindo oração. O Israel está pedindo oração. Quem mais que oração? A gente acha que é como apertar o botão de um micro-ondas, 5 minutos depois o milagre vai acontecer. Deus pode fazer isso, sim ou não? Mas não é do jeito que eu quero. Eu quero que seja full time. Eu quero que seja let's go, bora, agora! Não, com Deus não. Esse homem tinha 38 anos. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. O cego era de nascença. Lázaro morreu 4 dias. Isso tudo para vencer parâmetros do homem. Parâmetros do homem. E eu sei, e você sabe, que o que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida independe da minha condição atual. Eu vou repetir essa palavra aqui. Tem gente que olha para mim e para você e fala, não tem jeito. Não vai funcionar mais. Para Deus não. Deus está só esperando o processo se completar. Porque para mim, para você, tem muita coisa que a gente sofre para Deus glorificar o nome dele. Eu vou repetir isso aqui. Tem coisa que você chora. Deus já está olhando, não é que ele não tem dó. Não é que ele não se movimenta. Porque Deus não pode dar uma voz de Deus. Porque tem gente na minha vida, na sua casa, lá no seu trabalho, onde você mora, que precisa ver. Você é mesmo sofredor, está lá. Mesmo desempregado, está lá. Mesmo sendo humilhado, está lá. Mas no momento certo, Deus se manifesta. Deve milagre na sua vida e começa a fazer o nome dele ser glorificado. Alguém tem mão para levantar. Alguém tem porta para parar. Tem milagre que Deus chegando na sua casa. Porque independente da tua posição, você adora. Tem gente para adorar aqui essa noite. Tem gente para louvar Deus aqui essa noite. Glória a Deus! 38 anos. Por muito menos a gente já tinha cansado. Já tinha largado de mão. Mas ele estava ali crendo no anjo, na água. Sendo que o ideal seria ele acreditar que a qualquer momento a água em pessoa ia se manifestar. Porque Jesus é a nossa água, a água que purifica. Ele é o pão que sacia a nossa sede. Ele falou, eu sou o pão da vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz que ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Alguém aqui espera a ação do bom pastor? Alguém aqui entende que é nesse caminho que a gente consegue vida? Porém, tem que andar na verdade. Não adianta andar no caminho e nem mentira. Tem que estar no caminho e andar na verdade. Aí você vai ter vida. Quem recebe vida de Deus aqui essa noite, eu profetizo a vida de Deus para sua casa, lá para sua família. Não creia que haverá coisa que Deus, porque Deus já está vindo. Deus já está movendo. Deus está movendo. Ei, bandido, Deus está movendo. Ei, mamãe, se Deus está vindo, e está lá direto lá na sua casa. Pelo amor de Deus, quem pode adorar? Não espere você vir para adorar, não! Porque Deus já está fazendo. Oh, bendito Deus.
E aí, a cura era tanta que acontece algo extraordinário. Versículo 6 diz que Jesus, vendo e sabendo. Peraí, eu parei hoje e fiquei pensando nisso, pastor Marco, pastor Rogério. Parece que essa pergunta ela é meio desconexa, porque se a gente sabe que Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Quem me escuta, diga amém. Então ele sabe. Só que Jesus pergunta para ele. Jesus, vendo deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Jesus vê e sabe. A diferença entre Jesus olhar a minha e a tua necessidade, pastor Jonas, é que ele vê e sabe até onde a gente pode suportar. O homem não. O homem não. O homem olha para a gente e aquela olhada de cima e embaixo, de baixo para cima, imaginando, julgando, condenando, mas nunca para ajudar e para dar uma palavra para resolver. E esse homem estava esperando o movimento. E ele diz, quando Jesus pergunta isso para ele, a resposta devia ser simples. Uma resposta absoluta, Júnior. Quer ser curado? Quem está sofrendo há 38 anos tinha que falar o quê? Sim, quero. Amém ou não amém? Tinha que falar isso, mas não. Ele entra numa retórica como se ele estivesse dando algum tipo de satisfação, dando algum tipo de explicação para Jesus por que ele estava ali aquele tempo todo. Jesus não quer esse tipo de conversa. Mas tem gente que é tão mimizenta, ou ele era tão ruim de relacionamento, ou ele não entendia de que tudo tem seu tempo, porque para a gente que ia estar vivendo um processo, precisa entender que tem um tempo para parar esse processo. O salmista, no Salmo de número 40, ele fala: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem momentos que eu e você vamos sofrer, mas com a esperança de que um dia Deus vai atender. E esse homem, quando tem a oportunidade de ter o problema resolvido, ele entra numa de querer dar explicação para Deus. Olha o que diz o verso 7. Não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, quando eu vou, sempre vai alguém e fura a fila, entra na minha frente. Engraçado é que parece que eu estou vendo esse homem se justificar, querendo explicar para Jesus exatamente tudo aquilo que não tem explicação, que a resposta foi errada. Ele quer dizer que está abandonado, ele quer dizer que está desprezado, não sei. Ou quer dizer que está no meio de uma competição. Parece que é isso, pastor Jonas. Não, eles estão competindo. Vai eu, vai você, vai eu, vai você. Não, não é assim. Fala para quem está ao teu lado, vida cristã não é competição. Fala, vida cristã é independência do céu. E o céu tem uma fila, tem uma listagem lá que uma hora vai cantar o teu nome. Agora é o pastor Paulo, agora é o Marco Vieira, agora é o pastor Jesus, agora é a Paloma, agora é a Alessandra, agora é o Manel do Queijo. Mas o teu nome na hora vai ser cantado. Quem tem nome agora, Deus aí. Aqui não tem competição, aqui tem esperança de que Deus uma hora vai fazer. Daqui a pouco ele canta o nome da Alessandra, daqui a pouco ele canta, meu Deus do céu, o nome da Rosemary, daqui a pouco canta o nome do irmão Bilbo, mas ele vai cantar, quem crê, que uma hora o teu nome vai ser cantado. Não tem competição, fulano foi, eu não fui, tinha que ser eu. Quem falou que o céu depende daquilo que a gente acha? Quem falou que Deus depende do que eu penso ou não? A verdade é que a nossa resposta tem que estar certa. E ela só vai estar certa se a gente estiver confiando na pessoa certa. O problema é que ele esperava que fosse um anjo, que fosse o movimento da água. Quer um conselho? Essa noite Jesus se põe na nossa frente e diz: quero ser curado. Quero ser curado. Tem gente aqui que tem enfermidade que os olhos a gente não vê, mas Jesus sabe, eu te pergunto, quer ser curado? Tem gente aqui com trauma de infância, tem gente aqui com dificuldade de relacionamento, com a família, com o trabalho, com o pai, com o filho, com o mãe. Eu não sei o que é, tem gente que tem uma dor no coração que não sabe como mudar. Querem ser curados. A palavra de Jesus para você essa noite é: querem ser curados. Tem cura de Deus na sua casa, tem cura de Deus na sua vida, tem cura de Deus na sua família. O problema é que eu e você não devemos estar com a expectativa da pessoa errada. Jesus se manifesta para ele, dizendo: quer ser
ser curado, pelo amor de Deus, quem deseja receber do céu essa noite uma cura, não é alguém, não é nada, é o próprio Cristo, ele traz cura para a sua vida essa noite, e não faz a quantidade passando daqui para cá, ele está entrando na sua casa agora, ele vai movimentar a sua vida agora, meu Pai do céu, eu já posso ver a pessoa daqui recebendo. Amarrado, remiasse aquela tem gente aqui que está recebendo, tem gente aqui que já entendeu que a cura está à disposição. Só depende de você. Não tem disputa, que ninguém vai correr na frente do outro. Tem para todo mundo. O Pai é bom, o Deus está aqui dentro de todo mundo. Ele não tem filho predileto, ele tem filho que se relaciona mais com ele. Tem para todo mundo. Quem deseja? Quem deseja? Quem pode adorar a Deus? Tem cura de Deus para sua vida hoje. Meu Deus do céu. Tem que parar de reclamar. Tem que parar de colocar a culpa nos outros. Jesus está sempre à disposição. Entra no teu quarto, fecha a porta. Em secreto, teu pai te escuta e te atende. Ah, mas eu não aguento essa perseguição. Ninguém aguenta. Você não pode aguentar ficar nessa situação. Não basta. Quer ser curado? Senhor, eu não aguento mais. É você o problema? Fala. Não está conseguindo lidar com alguma coisa? Fala. O problema é convivência, relacionamento? Fala. Esse camarada culpou. Não, eles vão e ninguém me leva. Tem lugar que ninguém vai te levar. Ou você se levanta e vai, ou você vai ficar olhando a banda passar. Nós temos que tomar uma posição diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria tanto poder cantar, mas eu não sei. Aquele louvor do nosso irmão Álvaro Tito. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Porque a palavra que a gente espera do homem retarda, o homem atrapalha, o homem impede. Existem milagres que Deus até vai usar pessoas. Eu vou repetir isso aqui. Existem milagres que Deus vai até usar pessoas. Como assim? Quando você entender que tem gente na sua casa que vai receber o milagre quando começar a caminhar na presença de Deus. Você vai ser instrumento para trazer elas para cá. Mas existem milagres que são movimentos que o céu faz. Percebeu que esse movimento aqui, não vamos falar de crítica textual, nem muito menos se aquilo era rito ou mito. Vamos ler o texto. O anjo desceu. Tem coisa que o céu vai dar ordem ao anjo, ele vai descer. E vai agitar algumas coisas que estão paradas na sua vida para Deus colocar no lugar. Tem gente aqui que está com a vida parada financeira, tem gente que está com a vida parada conjugal, tem gente que está com a vida parada emocional, tem gente que está com a vida parada espiritual. Eu tenho uma palavra do céu para a sua vida essa noite, o anjo vai descer. Mas só que quando ele descer, ele vai olhar e falar, já começou a agitar, porque você já tomou a postura. E já vai começar a agitar as coisas na sua vida, não experiente. Quem está entendendo essa pessoa? Tem coisa que Deus vai mover, mas tem coisa que eu tenho que fazer. Começa a se movimentar. Começa a agitar coisas que você precisa agitar na sua vida. Não espere anjo. Não espere movimento. Porque tem movimento do céu que vem curar realmente. Principalmente quando é num lugar como esse. Casa de misericórdia. Aqui não tem julgamento, aqui não tem nada que a gente vai falar que vai atrapalhar. Esse homem não tem nome. O nome dele não é Caulen Tardim. O nome dele não é Marcos Alvim. Não é Marcelo Coimbra. Ele não tem uma família. Só diz que ele estava ali há 38 anos, que era paralítico. Não tem uma história dele. E Jesus tem um monte de gente ali precisando receber o milagre. Como talvez aqui nessa noite. Tem muita gente precisando receber o milagre. Mas Jesus vai exatamente naquele homem. Jesus vai exatamente naquele lugar. Eu conheço muita gente aqui, de convivência, de um ano que a gente já está se relacionando. Mas Jesus te conhece por dentro.
Jesus sabe a tua necessidade. E essa noite eu tenho uma palavra para você. Ele vai direto até você. Não adianta maquiar e esconder, sabe? Tem muita gente que maquiou. Adão tentou maquiar. Davi tentou maquiar. Acã tentou maquiar. Nenhum desses conseguiram se esconder de Deus. Porque tem erro que a gente tenta esconder de Deus. Tem problema que a gente tenta esconder de Deus. Mas Deus nos conhece por dentro. O homem olha a gente de cima para baixo ou de baixo para cima. Deus olha a gente de dentro para fora. Deus está vendo o teu coração aí agora. É aí agora. Tem gente que até vem, mas o coração está lá fora. Deus está te vendo. E Ele vai mudar essa história. Ele vai fazer o teu coração estar aqui dentro. Porque o teu lugar é aqui dentro. Aqui é a casa de misericórdia. Tem misericórdia de Deus na sua vida essa noite. Deus já está agindo. Esse lugar do tanque de Betesda, pastor Everaldo, é um lugar de gente necessitada. Eu vou perguntar: tem alguém necessitado aqui essa noite? Esse lugar era um lugar de gente que precisava de misericórdia. Tem alguém que precisa de misericórdia aqui essa noite? Meu coração está todo na promessa dessa noite. A tua misericórdia é sobre nós. A misericórdia do teu vida. A misericórdia do teu na tua família. A misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumido. Tem misericórdia de Deus aqui essa noite. Quem entende, quem pode haverá. Porque tem misericórdia. Esse lugar tem um lugar de esperar em Deus. Tem alguém aqui que está esperando em Deus. A prefeito disse que vai fazer. O vereador disse que vai fazer. O deputado disse que vai fazer. O pastor Henrique, o meu amigo, nós temos homens. Homens espalham. Deus trabalha. Deus trabalha. Deus está vendo. Deus está vendo. Ele vai assim. Eu creio. Eu vou liberar a palavra da sua vida. Não espere em homem. Não espere em situações adversas. Espere em Deus. Deus vai resolver. Deus para Deus. Deus para Deus. Ele que resolve. A grama fica batendo boca. Mas você fica falando que ele sabe resolver. Agora fala com Deus. Deus está vindo agora. Deus está fazendo agora. Mas Deus está vindo. Essa pessoa aí que você não vê, Deus vai lá agora. Ah, meu Pai, essa palavra. Deus já está vindo aqui. Deus está aqui nesse lugar. Até trocar o verdade. Deus já está indo lá. Deus já está indo lá. Do mesmo jeito que aquele lugar é levado por história para Deus. Sem mimimi. Sem conversa piada. Nós precisamos contar para Deus a verdade. O que a gente está passando. E aí, a gente tem que ser claro. Porque com Deus não tem meio termo. Para de conversa. Vai direto ao assunto. Eu não aguento mais. Trabalho, entrando, saindo, parece que o dia não rende. Você vai ver que o Espírito Santo vai te mostrar um caminho. Tem coisa que o Senhor agita, mas tem coisa que a gente que tem que agitar. Do mesmo jeito que aquele lugar era um lugar de escutar a palavra de fé, eu e você. Estamos aqui essa noite para escutar uma palavra de fé. Quem quer ouvir a palavra de fé? Eu já ouvi. E a palavra essa noite é levanta-te. Levanta-te. A gente vai passar lado, olhando agora passar, olhando as coisas acontecendo, não consegue tomar uma postura. A palavra de Deus para você essa noite é levanta-te. Se levanta nessa situação, toma posição, resolve isso. Ah, meu Pai. Ah, Senhor, eu vou falar. Vou calar, se remoa. Eu estou sentindo o calor do céu aqui, tu não tem noção. Deus está resolvendo situações aqui. Mas você tem que tomar posição. Existem alianças que não agradam a Deus. Eu vou repetir. Existem relacionamentos que não agradam a Deus. Tem coisa na tua vida que está parado e você está sentado, você está sentada vendo acontecer, porque você não tem coragem de falar: ei, se você continuar assim, a sua amizade até que foi boa, porque o meu Deus não toca com isso, eu preciso obedecer e servir a Deus. Quem entende que a palavra é nosso guia de fé, diga amém. Não negocie nenhum princípio da palavra em detrimento de uma amizade. Não, ah, meu Deus do céu. Não negocie nada em detrimento de um posicionamento que vai te deixar bem. Fique mal,
com os homens, mas fique bem com o céu. Fique mal com os amigos, mas fique bem com Deus. Porque quando você morrer, qual é o legado que vai ficar? Qual é a história que vão contar? Moisés morreu. O que Deus disse? Moisés, meu servo, é meu. Eu e você temos que entender que do mesmo jeito que ouvimos a palavra de fé, a gente precisa levantar, tomar a cama e andar. Como assim? Eu vou te explicar agora. E aqui no céu. Existem coisas, Júlio, que a gente escuta a palavra, escuta a direção, mas não toma posição. Continua como se nada tivesse acontecendo. Sabe aquela cara de sexta-feira? Pois é isso mesmo. Só que há poder no sangue de Jesus. Essa noite ou você resolve ou Deus vai resolver. Porque a palavra é levanta-te, toma a tua cama. O que era a cama? Eu não sei. Para você, para ele, era companheiro de 38 anos. A cama foi quem ajudou ele a ficar ali. E a cama aqui era uma espécie de maca. Essas que a gente usava antigamente, que era tipo uma esteira. Era isso aqui que ele tinha. Ele podia muito bem dobrar ela e colocar debaixo do braço e sair andando. O leito aqui era exatamente esse tipo de coisa, aquele colchãozinho de palha, né? Só que para muita gente a cama, depois que resolve o problema, fica largada. E por que ele não podia largar a cama? Jesus disse para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Porque quem viu ele, pastor Marco, 38 anos, na cama, vai ver ele com a cama assim agora. Aquilo que servia para te escorar, tu vai carregar. Ah, tem gente que já entendeu a vantagem. Tem coisa que tu vive escorado, e você resolve carregar isso, só vai caminhar, ou vai ficar escorado, vai passar mais tempo aí. Eu profetizo que você vai ter força para ficar de pé, vai ter força para se posicionar, vai pegar aquilo que te atrapalhava, vai começar a carregar. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, hoje é sábado! Não pode! Quem me curou falou que era por ele. Aquilo que Jesus não dá a gente fazer, fica tranquilo que ele garante. Jesus já garantiu a tua vitória essa noite. Porque se a cama era companheira dele, mas ela disparava ele, agora ela virou testemunho de milagre. Eu não sei o que te impede, mas eu sei que isso vai virar testemunho de milagre na sua casa. A sua casa vai virar palco de milagre. A sua casa vai virar um lugar de testemunho para pessoas enxergarem o poder de Deus. Deus está agindo. Aquele lugar é um lugar em que recebeu, aquele homem recebeu milagre. Olha para quem está do teu lado. No olho dele ou dela. A bolotinha do olho dele ou dela fala assim, essa noite você recebe um milagre. Mas assim, você recebe. Não diz que você receberá. Essa noite eu prometi que você recebe um milagre. Aí a pergunta que eu faço, eu prometi no pastor Paulo. É exatamente essa. Jesus perguntou para aquele homem, querem ser curado? A pergunta que eu faço agora é essa. Talvez exista alguém aqui nessa noite com algumas enfermidades, com alguns problemas, que não consegue resolver, não tem resposta. A pergunta que eu faço é, querem ser curado? Querem ser curado? Se você quer ser curado, a resposta é, Jesus pode curar qualquer mazela da sua vida. Pois foi o que ele fez. Do mesmo jeito que esse lugar era lugar de misericórdia ou casa de misericórdia, um dia Cristo foi na cruz do Calvário e resolveu exercer misericórdia, graça na minha vida e na tua vida. Ele foi na cruz do Calvário e rasgou a cédula do nosso pecado. Toda e qualquer acusação que tinha, ele rasgou. E o texto vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que eu creio e profetizo, se você quer ser curado, Jesus tem cura para a sua vida essa noite. Jesus tem cura para a sua família essa noite. Mas alguém tem que tomar a posição de sair e vir até Jesus.
Eu quero perguntar se existe alguém essa noite que deseja ser curado das mágoas, dos ressentimentos, dos problemas. Mas essa cura ela vai vir a partir do momento que você conhecer e reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saia do seu lugar e venha aqui à frente agora que nós vamos orar por você.